Bom dia, aqui quem fala é o aluno Robson Maciel, da Universidade Federal do Amapá, e estou aqui hoje para apresentar um podcast da matéria de Química Orgânica de estudo em sílico de 6 compostos da Carapa guianensis em suas possíveis atividades terapêuticas. Esse estudo foi realizado em um PC Windows 10 Pro para análise de propriedades moleculares, nível de atividade biológica e nível de toxicidade. Foram usados os web servidores Molespiration e Protox. Os 6 compostos foram retirados a partir da leitura do artigo acadêmico sobre a Carapa guianensis e suas fórmulas estruturais desenhadas através do programa de modelagem molecular ChemSketch. Bom dia! No nosso trabalho, nós escolhemos 6 compostos isolados da Carapa guianensis, a andiroba, e fizemos uma análise farmacocinética desses compostos. Então, os 6 compostos que a gente escolheu foram a gedonina, a 6-alfa-acetoxigedonina, 7-desacetoxi-7-oxogedonina, 7-desacetilgedonina, andirobina e angolensato de metilo. A partir de estudos científicos desses compostos, foi então constatado que os compostos da gedonina, 6-alfa-acetoxigedonina, 7-desacetoxi-7-oxogedonina, 7-desacetilgedonina e a andirobina apresentaram uma atividade antimalárica. A malária ela é uma doença infecciosa que é causada por um protozoário chamado Plasmodium. E a sua ocorrência de casos no Brasil acontece mais, principalmente na região amazônica. Além disso, os compostos da gedonina e do agolensato de metila, eles apresentaram também um alto nível de citotoxicidade. O que pode ser uma possibilidade para futuros medicamentos contra o câncer. O câncer ele vai ocorrer quando células anormais elas vão começar a crescer de forma incontrolável. E ele é uma grande preocupação porque é a segunda principal morte no mundo inteiro, causa de morte. O tratamento da malária ele é feito com medicamentos antimaláricos e o tratamento do câncer é feito através de quimioterapia, radioterapia, cirurgia ou até mesmo transplante de medula óssea. Então, esses compostos que apresentaram então citotoxicidade e também atividade antimalárica, eles podem vir a ser alternativas de futuros medicamentos para essas duas doenças. Falando mais um pouco sobre a questão do Molespiration, como que a gente fez? Depois de ter sido desenhado as moléculas no programa do ChemSketch, né? Essas estruturas que foram desenhadas, elas geraram o código, né? E esse código, no caso, foi passado para o web servidor do Molespiration. Qual o objetivo do Molespiration, né? Ele analisa a superfície polar topológica da molécula, né? E a partir disso é feito um cálculo relacionado aos valores de absorção oral, né, desses compostos. E falando mais um pouco sobre o uso do programa do Molespiration, né, o que aconteceu? Como foi usado? Depois de a gente ter desenhado no ChemSketch as estruturas, essas estruturas, né, elas geraram um código, né, e o código foi levado até o web servidor do Molespiration, né. Então, por meio dele, o que a gente faz? A gente analisa a superfície polar topológica, né, e aí por meio disso a gente obtém os valores, né, os dados de absorção oral teórica dos compostos. Então, todos esses dados de biodisponibilidade oral dos compostos que a gente estudou, né, foram obtidos por meio dele. E esse método ele tem muito a ver também com a questão da regra dos 5 de Lempicki, que no caso foi a teoria básica que a gente usou para todo esse trabalho, né? Pelo menos em questão da biodisponibilidade oral dos compostos. E como é que ela ocorre, né? Essa regra, né, ela principalmente tem a ver com mostrar qual a influência da estrutura de uma molécula, né, que pode ser possivelmente um fármaco, na
na absorção, né, por meio do organismo humano, né? Então, a gente estuda a solubilidade e a permeabilidade da molécula e por meio dela a gente descobre se ela, oralmente, ela pode ser benéfica para o organismo ou se ela pode ser também maléfica, né? Ter algum efeito tóxico. Aí na regra dos 5 de Lipinski a gente vai ter 4 parâmetros, né, principais, que é massa molecular, né, que na tabela 1 a gente apresentou o MM, né, e ela tem que ser, no caso, de 0 a 500 Dalton, não pode passar de 500 Dalton. Aí depois a gente tem o número de átomos de hidrogênio receptores, que no caso são os átomos que podem se ligar às moléculas, né? Eles podem ser de nitrogênio ou de oxigênio, né? E esse número, né, de átomos, ele não pode passar de 10, né? Então ele só pode ser de 0 a 10. E também a gente vai ter o número de átomos de hidrogênio doadores. Então, os átomos de grupo das aminas e das hidroxilas também. Mas no caso, diferente dos receptores, né, a gente vai ter que ter entre o número 0 ao número 5, né? Não pode passar de 5. E por último, né, o último parâmetro vai ser o grau de hidrofobicidade, né? Que vai ser o milog na tabela. Aí, no caso, ele também não pode passar de 5. Esses 4 parâmetros, eles são muito importantes para a gente saber se oralmente o composto ele pode ser benéfico ou maléfico. Não quer dizer que necessariamente se ele passar de um parâmetro ele vai ser maléfico, mas isso o Robson vai explicar um pouquinho mais lá na frente. Aí, além disso, também no tabela 1 a gente vai ter algumas outras informações, como a nomenclatura da IUPAC de cada composto que a gente estudou, a fórmula molecular de cada composto, o volume também, né? E o número de rotação de ligações. No caso, o número de ligações de rotação também é uma coisa muito importante, né? Nesse processo todo de definir se há uma biodisponibilidade oral. Por quê? Ele é um indicador, né? Então, quando esse número de rotação de ligação ele é menor que 10 ou 10 no máximo, né? Ele é positivo. Agora, no caso, se ele ultrapassa, esse número ele já pode ser considerado negativo. É também uma coisa importante no parâmetro da biodisponibilidade. Isso mesmo, Maria. E de acordo com os dados que nós coletamos desses compostos, apenas o composto 2, que é a 6-acetogenoidina, apresentou uma certa violação nas regras de Lipinski. Ela possui a massa molecular de 540,61 Daltons, e esse valor ele acaba sendo acima do que seria considerado normal na sua norma, né? Mas isso não necessariamente, por mais que o composto ele tenha ele seja fora dessa regra de Lipinski, e em teoria ele geraria uma fraca solubilidade, ele não está inapto à biodisponibilidade oral, pois, segundo a regra, conclui-se que precisa de pelo menos duas regras não estejam dentro da norma. E, tirando ele, todos os outros demais compostos, 1, 3, o 4, o 5 e o 6, eles seguem os parâmetros da regra dos 5 de Lipinski, por serem aceitáveis como bom fármaco, além de apresentarem um número de rotação de ligações variando de 0 a 5, né? O que reforça que esses compostos podem ser considerados como aptos na hora da biodisponibilidade oral, não sendo tóxicos ao ser humano. Meu nome é Bianca e a gente também calculou usando o Protox as doses letais, e isso vai ser avaliado na nossa tabela 2. E essas doses letais elas são representadas por valores de LD50, que geralmente são dados em miligramas por quilograma de peso corporal. Esse LD50 ele também é chamado de dose letal mediana, e é a dose letal por qual 50% dos objetos de testes, ou seja, as cobaias, morrem se elas ingerirem.
E essas classes de toxicidade, elas são definidas pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação de Rotulagem de Produtos Químicos, ou GHS, e elas são 6. A primeira classe, ela é fatal se ingerida, e ela tem valores de LD50 menores ou iguais a 5 mg por quilograma. A segunda classe, ela também é fatal se ingerida, e os valores de LD50 dela são entre 5 e 50 mg por quilograma. A classe 3 é tóxica se ingerida, tem LD entre 50 e 300 mg por quilograma. A classe 4 ela é prejudicial se ingerida, tem LD50 entre 300 e 2.000 mg por quilograma. Já a classe 5 ela pode ser prejudicial se ingerida, e o LD50 dela é entre 2.000 e 5.000 mg por quilograma. E a última, que é a classe 6, ela não é tóxica, meu Deus. Ela tem LD50 maior do que 50.000 mg por quilograma. Então, de acordo com as nossas análises, a gente conseguiu observar que os compostos 1, 4 e 6 têm as menores classes de toxicidade, e eles todos pertencem à classe 3, sendo que o composto 1 e 4 tem dose letal igual a 274 mg por quilograma. Já o composto 6 tem dose letal de 280 mg por quilograma. Então, dessa forma, a gente consegue concluir que é preciso ter mais cuidado se a gente for usar esses compostos e for usar uma cobaia para ingerir eles, porque eles podem ser perigosos. Já os compostos 2, 3 e 5 são da classe 4, e eles têm doses letais maiores, né? Especialmente a 7-desacetoxi-7-oxogedonina. E aí a gente consegue concluir que esses compostos eles oferecem menos risco, porque eles são de classes maiores. E essas observações todas a gente consegue ver na tabela 2. Aí agora a Jasmine vai falar melhor sobre isso. Olá, eu sou Jasmine Oliveira e eu vou falar um pouco mais especificamente dos nossos resultados dessa análise toxicológica. Com os resultados do Protox, a gente conseguiu constatar que todos os nossos 6 compostos eles apresentaram um bom nível de atividade em relação à imunotoxicidade. E aí, a imunotoxicidade, ela representa, então, os efeitos adversos no sistema imunológico quando ele entra em contato com substâncias tóxicas. Já a gedonina e a 7-desacetoxi-7-oxogedonina, elas apresentaram também uma atividade relacionada ao receptor estrogênico alfa. E esse receptor, ele está envolvido ali na regulação de vários processos fisiológicos do corpo humano. E por fim também a gente tem o composto da 6-alfa-acetoxigedonina, que também, além da imunotoxicidade, ela também apresentou a presença de atividade carcinogênica, que, como o nome já diz, se refere à capacidade ou à tendência da formação de câncer. Então, esse é o apanhado geral dos resultados dessa análise toxicológica dos nossos compostos que estão apresentados na tabela 2. Olá pessoal, eu sou o Bruno de Lucas e agora vamos falar um pouco sobre a tabela 3. Na tabela 3 foi realizada uma predição de bioatividade dos 6 compostos isolados da andiroba, levando em consideração também os ligantes GPCR, o modulador de canal iônico, o inibidor quinase, o ligante do receptor nuclear, o inibidor protease e também o inibidor enzimático. Mas agora vamos falar um pouco sobre eles. Os GPCR, eles são proteínas da membrana, que vão dividir uma estrutura em 7 alicerces transmembranosos e tem a função de transdução do sinal celular. Os canais iônicos, eles são passagens hidrofílicas para uns íons que vão entrar pela membrana celular. E eles são, formados por proteínas que podem ser também, um condutor elétrico. Também temos o inibidor quinase, que é um exemplo de
inibidor enzimático, que vai conseguir obstruir, né, a ação do quinase em proteínas. Ele também, gente, ele tem um papel muito importante para o desenvolvimento da modelação de uma célula. Também temos os receptores nucleares. Esses receptores nucleares, eles são fatores de ligação de DNA, né, que vão regular a transcrição dos conjuntos de genes. E com isso, né, ele só vai poder fazer isso com as respostas dos ligantes da mesma origem. Também, né, eles vão controlar os eventos fisiológicos. Também temos os inibidores de proteases, que são moléculas, né, que vão se definir principalmente por seu mecanismo de ação. E também, por último, temos a inibição enzimática, que ela vai ser uma redução da taxa de uma reação enzimática, né, que vai ser provocada por uma molécula inibidora. E essa inibidação, ela é caracterizada por dois tipos, que é a inespecífica e a específica. A inespecífica, ela vai tratar da diminuição da atividade de todas as enzimas causadoras pelo agente. E a inibidação específica, ela vai diminuir, né, apenas a atividade de uma enzima. E agora vai falar a Juliane. Continuando a fala do Bruno, os compostos com valores abaixo de zero representam a ausência da determinada atividade biológica, enquanto que acima de zero demonstram o potencial da atividade biológica analisada. Embora maiores que 0,5, vão possuir maior eficácia devido ao alto valor. Os resultados encontrados nas análises demonstram que os compostos da Carapa-Gianensis são biologicamente ativos, mas não necessariamente com uma grande atividade, porque eles têm valores menores que 0,2. Também é importante a gente mencionar os valores relacionados ao ligante do receptor nuclear dos seis compostos, visto que eles apresentam um valor considerável, em especial o composto 4, que apresenta um valor igual a 0,68. O ligante GPCR ele é melhor representado em valores de 0,32 e 0,26 para, respectivamente, os compostos 4 e 2, que significa que eles podem se ligar ao GPCR de forma mais eficiente do que em comparação com os outros compostos. Também vale mencionar os valores do inibidor enzimático, assim como os valores dos seis compostos foram relevantes para essa atividade biológica, que variam de 0,38 a 0,50, em que o composto 4 teve maior atividade inibidora enzimática, com valor de 0,50. Em relação ao modulador do canal iônico, inibidor quinase e inibidor protease, as três bioatividades, elas não resultam em valores significativos nos seis compostos. Para essa atividade do modulador do canal iônico, é apresentado valores de menos 0,17 a 0,04, em que o maior deles, o composto 4, e o menor, o composto 3. Os valores que são apresentados para inibidor protease irão variar de menos 0,7 a 0,18, em que o maior valor vai corresponder ao composto 4 e também ao menor composto, o composto 3. E por fim, falando do inibidor quinase, mostrou-se foi encontrado quantias ainda menos consideráveis, em que todos os compostos foram negativos, que variaram de 0,62 negativo e 0,40 negativo, em que o maior composto foi encontrado no composto 2 e o menor no composto 3. É isso. Então, foi isso, né? A apresentação do nosso trabalho.
fizemos todo o possível para sair um bom áudio, um bom podcast, sair uma boa edição. E foi muito interessante fazer todo esse trabalho empírico sobre uma planta que acaba fazendo parte da vida de todo nortista, que é a andiroba, né? Creio eu que não tenha planta melhor para procurarmos moléculas do que ela nesse caso. Mas obrigado a todos que escutaram. Obrigado, Breno, por lecionar a matéria. E eu desejo a todos um ótimo dia, tarde ou noite.